Conseguimos ver que Deus havia dito para o povo que se alguém comprasse alguma coisa, ou se alguém ficasse pobre e vendesse alguma coisa para alguém, e essa pessoa futuramente poderia existir um parente para trazê-lo de volta aquilo que aquela pessoa havia vendido. E era uma propriedade, poderia ser um terreno, poderia ser qualquer coisa. Se alguém ficasse pobre e vendesse alguma coisa, mas a Bíblia nos diz que se existisse alguém na família daquela pessoa, poderia trazer de volta aquilo que aquela pessoa pobre havia vendido. E se você chegar em casa, pode ler todo o Levítico 25, e vão perceber que lá em diante ele diz que a pessoa deveria pagar pela mesma moeda que o seu pai havia vendido, ou então que seu parente havia vendido. Então aquela pessoa pobre, nós conseguimos perceber que no momento que ela vendesse a sua propriedade, ela estava perdendo alguma coisa. E nós, todos seres humanos, conseguimos perceber que alguma coisa o homem havia perdido em algum lugar. O primeiro homem que veio à face da terra, chamado Adão, ele perdeu alguma coisa para o diabo, para Shetani. Ele perdeu alguma coisa. Adão perdeu alguma coisa. Deus havia dado a terra para Adão. Quando Deus fez Adão, ele colocou toda a autoridade para que Adão comandasse. Lê Gênesis, vai entender isso. Para que Adão comandasse os peixes, Adão comandasse águas, Adão comandasse tudo. O vento, Adão comandasse tudo. Mas por causa de alguma coisa, Adão, ele perdeu a propriedade. Ele vendeu a propriedade para alguém. Essa pessoa chama-se Satanás. E Deus havia colocado uma lei, a única forma de a propriedade voltar deveria ser um parente. Parente significa alguém da sua linhagem, alguém que possui o seu sangue, alguém que tinha as qualidades que devolveu o que você havia perdido. Então Adão, ele havia perdido a vida eterna, ele havia perdido a terra, Adão havia perdido quase tudo. Porque depois de algum tempo, Adão começou a envelhecer, porque ele havia perdido a vida. E no fim de tudo, Adão foi para o pó da terra, aquele mesmo pó. Deus havia dito para ele dominar, agora o pó dominava. O homem já havia se tornado finito. O homem já havia perdido tudo, até consciência de ser homem, consciência de ser filho de Deus. Adão, aquele homem, Deus já havia dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aquele homem que primeiramente era espírito na imagem de Deus, mas Deus é espírito. Deus, quando fez primeiramente Adão, Deus fez Adão espírito. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Adão primeiramente era espírito. Espírito é a parte invisível do homem, aquilo que eu não consigo ver em ti. Por isso que nós estamos aqui, não é para alimentar esta carne, é para alimentar a pessoa verdadeira. Você não é o que eu estou a dizer, você é aquilo que eu não consigo ver. Estamos aqui para alimentar essa mesma pessoa, porque esta carne gostaria de estar em casa a descansar, esta carne gostaria de estar em casa a beber uma impala, esta carne gostaria de estar em casa
esta carne gostaria de estar lá prostituída, esta carne gostaria de estar em algum lugar por aí, e não aqui. Por quê? Porque Adão havia perdido a propriedade de dominar. Então Deus, ele fez Adão, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E segundo João 4:24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Adão tinha que ser Espírito. Se Adão na verdade era a imagem de Deus. Só que tem uma coisa. Tem uma coisa que deveria acontecer. Deus queria ter um companheirismo com este homem. E daí Deus fez o homem em forma de um animal. Porque sabemos que Adão foi o último animal a ser criado. Mas como é que Deus, como é que Adão é animal? Eu sou animal, você é animal. Só que você é o animal mais grande. Deus, o profeta diz que quando ele começou na criação dos animais, o animal mais menor que existe é o sapo. O sapo. Deus começou do sapo. Eu creio na evolução, mas não segundo Darwin. O homem veio do macaco, começou a evoluir, começou a ter aquilo. Eu creio na evolução, mas não dessa forma. Eu creio que a evolução que aconteceu, Deus começou do sapo, começou a criar outro animal. Deus tinha um plano. Assim como um arquiteto. Quando você começa a casa, você não cobre chapa, tu não vez. Você começa lá de baixo, cava alicerce, coloca lá blocos, a casa começa a crescer, até você vê aquilo que estava na sua mente. E Deus, na mente dele, ele tinha uma imagem de que o homem deveria aparecer. Então foi daí que depois ele fez aquele bar ali, e pegou aquele espírito e colocou dentro daquele bar. Porque hoje você tem este bar que não é nada, é areia só, não é nada. Podemos colocar creme Nivea, perfume, está tudo bem, isso é muito bom, mas vais perceber que quando morreres, não tem como cheirar bem, vai cheirar mal. E só para ver que você é areia, para você viver, tudo tem que sair debaixo da areia, porque você veio de lá. Amém. Então, Deus havia dado uma lei. Adão havia perdido esta propriedade. Segundo a lei de Deus, a única pessoa que deveria vir devolver a propriedade deveria ser um parente de Adão. Só que nós percebemos que Adão não tinha pai, irmão. Adão não tinha mãe. Adão não tinha outra pessoa. A única pessoa que Adão tinha era Deus. Só Deus, só. E Deus, quando ele viu seu filho cair, Deus sentiu muito. Mas Deus não pode ser vencido. Deus não pode ser vencido. Porque Deus que adoramos é Deus que não pode ser vencido. Se você é um cristão, você é um ser que não pode ser vencido. Não importa ser curandeiro, não importa ser feiticeiro, não importa nada. Porque carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então Deus não pode ser vencido. Foi daí que Deus criou outro plano. Segundo a lei de Deus, precisava de um parente. Adão já havia se tornado um homem carne. E Deus era espírito. Então
vai para o Paulo disse, grande é o mistério da piedade. Esse era o mistério. Era um segredo. Era um segredo. Porque nenhuma igreja do mundo consegue perceber estes segredos que Paulo havia dito. Era segredo, mas eu não consigo perceber. Como é que Jesus, sendo filho de Deus, ao mesmo tempo ser Deus, não consigo perceber isso. Paulo disse, era segredos. Então Deus, Adão, tinha um único parente. Só este parente era Deus. E Deus não poderia descer na terra.